Quantas vezes você já se sentiu desconectado, distante do mundo? Como se simplesmente não pertencesse a esse lugar. Como se as conversas parecessem vazias, as risadas forçadas, e o que as pessoas chamam de felicidade soasse apenas como distração. Você já percebeu que quanto mais se afasta do barulho, mais você se aproxima de si mesmo? E que, paradoxalmente, quanto mais se afasta dos outros, mais forte, mais claro, mais consciente você se torna. Existe um poder que poucos conhecem. Um poder oculto, reservado. Não para os fracos, mas para aqueles que têm a coragem de caminhar sozinhos. O mundo nunca te contou isso. A sociedade não quer que você saiba. Porque uma mente que não depende do externo é uma mente impossível de controlar. Hoje você vai descobrir o que é o poder do solitário. Prepare-se, porque depois desse vídeo, você nunca mais verá a solidão da mesma forma. O caminho do solitário começa com um desconforto. A percepção de que as conversas se tornaram superficiais, de que os encontros são apenas trocas de distrações e que, no fundo, ninguém está realmente presente. Você começa a perceber que as pessoas não estão buscando conexão, estão buscando fuga. Fuga do próprio vazio. Você começa a observar e o que vê não te agrada. Vê pessoas correndo atrás de validação, de aplausos, de status, de curtidas, de aceitação. Mas algo dentro de você começa a sussurrar: isso não é para mim, isso não faz mais sentido. E então você se retira. Silenciosamente, você se afasta. Não por arrogância, não por rejeitar o outro, mas porque pela primeira vez você começa a se encontrar. E é aí que o verdadeiro caminho começa. O caminho que poucos percorrem. O caminho que exige coragem, disciplina, presença. O caminho do solitário. Mas será que estar só significa ser fraco? Será que se afastar significa estar perdido? Ou será que, na verdade, é nesse silêncio que você se torna inabalável? O mundo quer que você acredite que estar sozinho é fracasso, que você precisa estar rodeado, que precisa ser visto, reconhecido, valorizado, que precisa estar disponível o tempo todo para qualquer pessoa, para qualquer distração. Mas o que nunca te disseram é que, na verdade, os maiores mestres, os maiores sábios, os maiores visionários, todos eles, em algum momento, escolheram o silêncio, escolheram o isolamento, escolheram a solidão. E foi nesse espaço onde o mundo não os tocava que eles acessaram a verdadeira força, a verdadeira clareza, o verdadeiro poder. E hoje, eu te convido a refletir comigo, a mergulhar nesse universo oculto, onde poucos têm a coragem de entrar, mas aqueles que entram jamais voltam sendo os mesmos. Você está preparado para conhecer o poder do solitário? Então, venha comigo. O que a maioria das pessoas não entende é que a solidão não é ausência. A solidão é presença. Presença de si. Presença do que realmente importa. Quando você se afasta do barulho, algo começa a acontecer. No começo, você sente desconforto, uma inquietação, como se estivesse faltando alguma coisa. Mas aos poucos você percebe que essa falta nunca foi do outro. Nunca foi da presença de ninguém. O que sempre faltou foi você. Você para si mesmo. Durante anos fomos ensinados a fugir da solidão, a correr de qualquer momento de silêncio, a preencher qualquer vazio com barulho, com distrações, com pessoas. Mas ninguém te ensinou que é justamente nesse vazio que mora a verdade. O solitário descobre algo que os outros jamais entenderão. Ele percebe que o mundo lá fora é uma projeção do mundo aqui dentro, e que se não houver paz dentro, não haverá paz fora. Se não houver amor dentro, não haverá amor fora. Se não houver clareza dentro, tudo lá fora será confusão. A solidão se torna, então, um portal para dentro, um caminho para descobrir quem você é.
sem os rótulos, sem as máscaras, sem as exigências do mundo. E quando você caminha por esse portal, começa a enxergar tudo de forma diferente. Percebe que não precisa mais da aprovação de ninguém. Percebe que não precisa mais estar onde não quer, nem ser quem não é. Percebe que a verdadeira liberdade nunca esteve fora, sempre esteve dentro. E quanto mais você se fortalece por dentro, menos as opiniões te afetam, menos os julgamentos te paralisam, menos o medo te controla. O solitário se torna inabalável, não porque é frio, mas porque aprendeu a se aquecer no próprio fogo interior. É nesse caminho que você começa a descobrir uma força que nunca imaginou ter, uma clareza que nunca soube que existia, uma conexão com algo muito maior do que você, e então tudo muda. O que antes te parecia essencial se torna irrelevante. O que antes te feria já não te toca. O que antes te fazia correr atrás agora simplesmente não faz mais sentido. Você começa a entender que estar só não é um castigo, é um presente, é um convite da vida para você voltar para casa, voltar para si. É nesse silêncio, onde não há mais distrações, que você finalmente escuta aquilo que sempre esteve aí, dentro de você, te esperando, a sua verdadeira voz, a sua verdadeira essência, o seu verdadeiro eu. Quando você se encontra, ninguém mais pode te fazer se perder. Aqueles que abraçam a solidão descobrem algo que poucos jamais perceberão. Descobrem que o mundo externo nunca foi o problema. O verdadeiro caos sempre esteve dentro. Quando você escolhe se afastar, não é o mundo que perde você, é você que para de se perder no mundo. E nesse silêncio você começa a observar. Percebe que quase tudo aquilo que você acreditava ser essencial não passa de ilusão. Percebe que muitas das suas dores vieram da tentativa desesperada de se encaixar, de ser aceito, de ser amado, de ser validado. Mas na solidão, você percebe algo chocante. Ninguém vai te salvar. Ninguém vai preencher esse vazio por você. Ninguém vai te entregar a paz que você tanto busca. Porque essa paz, essa liberdade, essa força, sempre estiveram aí, dentro de você, escondidas atrás de camadas e mais camadas de medo, de insegurança, de dependência emocional, de ruídos e de expectativas dos outros. E é nesse processo que você começa a morrer. Mas não uma morte física. Você começa a morrer para aquilo que não é você. Morre para os personagens. Morre para as máscaras. Morre para a necessidade de agradar, de ser visto, de ser reconhecido. E, no lugar dessa morte, nasce algo novo. Algo que talvez você nunca tenha sentido antes. Um estado de presença, de clareza, de liberdade. Você começa a entender que não precisa mais se encaixar. Não precisa mais fazer parte de ambientes que drenam sua energia. Não precisa mais aceitar migalhas emocionais, conversas vazias ou relações superficiais. A sua companhia começa a ser suficiente. O seu silêncio se torna sagrado. E no meio desse vazio, você descobre que nunca esteve realmente só. Porque quem aprende a se sustentar, quem aprende a ser inteiro, percebe que a verdadeira companhia sempre foi a própria alma. Sempre foi essa centelha divina, essa presença interna, essa voz que esteve aí, te chamando o tempo todo. Os antigos sábios sabiam disso. Buda se isolou por anos para compreender a natureza da mente. Jesus se retirava por dias para meditar e orar nas montanhas. Nietzsche, Jung, Musashi, todos eles entenderam que o caminho da verdade começa quando o barulho lá fora se cala. A natureza já nos ensina isso. O bambu cresce 7 anos no subterrâneo, em silêncio, invisível, construindo raízes profundas. Só depois ele rompe a terra e cresce, em poucos meses, metros e metros acima do solo. Por quê? Porque quem tem raízes fortes não teme os ventos. Assim também é a mente do solitário.
Ele se retira, ele se fortalece, ele cria raízes dentro de si. E quando volta, volta inabalável. Ele não precisa mais provar nada a ninguém. Não precisa mais buscar lá fora aquilo que já encontrou aqui dentro. E quando isso acontece, ele se torna livre. Livre de tudo. Livre de todos e, principalmente, livre de si mesmo. E é quando você alcança esse estado que tudo ao seu redor começa a mudar, sem fazer força, sem precisar correr atrás de nada, porque quando você se fortalece por dentro, o mundo começa a refletir essa força. As pessoas percebem, elas sentem mesmo sem entender, que algo em você é diferente, uma presença, uma energia, uma clareza que não se encontra em qualquer lugar. O que antes te abalava, agora simplesmente não tem mais poder sobre você. Discussões fúteis, brigas, opiniões, julgamentos, tudo isso se dissolve, porque você entende finalmente que não precisa reagir, não precisa se defender, não precisa mais provar nada. Você para de lutar contra o mundo, porque entendeu que a única batalha que sempre existiu foi dentro de você. E nesse momento, você acessa uma das maiores liberdades que um ser humano pode ter. A liberdade de não se importar. De não se importar com o que os outros pensam. De não se importar com a necessidade de agradar. De não se importar com os padrões, com as expectativas, com as cobranças. Isso não significa ser indiferente. Significa, na verdade, estar tão inteiro, tão completo, que você não precisa mais mendigar energia dos outros. Você não precisa mais ser aceito nem amado por ninguém, porque se ama e se aceita. Totalmente, profundamente. E é curioso perceber que quando você chega nesse ponto, tudo aquilo que você sempre buscou começa a vir até você. As conexões certas, as oportunidades certas, as pessoas certas, o amor certo, porque o universo responde à sua vibração. E quem vibra escassez, atrai escassez. Quem vibra carência, atrai carência. Mas quem vibra plenitude, atrai plenitude. É na solidão que você se torna pleno, é no silêncio que você se torna inteiro. E é quando você não precisa mais que tudo começa a chegar. Você começa a se sentir leve, começa a viver com mais simplicidade. Começa a escolher onde quer estar, com quem quer estar e, principalmente, quem você quer ser. O que antes te causava ansiedade, agora te dá paz. O que antes te fazia perder o sono, agora te faz sorrir, porque perdeu completamente o sentido. Você não precisa mais correr. Você não precisa mais provar nada. Você só precisa ser. Ser quem você sempre foi, antes do mundo tentar te dizer quem você deveria ser. E nesse estado, você percebe que a verdadeira vitória não é sobre os outros, é sobre si, sobre vencer o próprio ego, sobre calar as vozes da dúvida, do medo, da insegurança. E quando você vence essa guerra, não há mais nada lá fora que possa te ferir. E agora que você entende, agora que você sabe, a pergunta que fica é simples. O que você vai fazer com esse conhecimento? Você pode escolher ignorar. Pode fechar esse vídeo e voltar a se perder no barulho, nas distrações, nas expectativas, os outros. Pode continuar buscando lá fora o que no fundo você já sabe que nunca vai encontrar. Ou você pode fazer algo diferente. Pode finalmente se escolher acima de tudo, acima do medo, acima das críticas, acima da necessidade de ser aceito. Porque no dia em que você se escolhe, tudo muda. O mundo lá fora perde o controle sobre você. As opiniões não te paralisam mais, as críticas não te ferem, abandono não te destrói. Porque quem encontrou a si, nunca mais se perde. Quem aprendeu a caminhar só, nunca mais aceita migalhas. Quem aprendeu a se nutrir da própria presença, nunca mais se submete a ser apenas metade de si mesmo. A partir de hoje, você pode decidir.
você pode começar a se retirar do barulho, se retirar das discussões inúteis, se retirar dos ambientes que te drenam, se retirar dos ciclos que te enfraquecem. E nesse espaço, nesse silêncio, nesse vazio, você vai encontrar algo que nenhuma pessoa, nenhum bem material, nenhum sucesso lá fora pode te oferecer. Você vai encontrar você, o seu centro, o seu eixo, a sua essência, sua verdade. E quando isso acontece, você se torna livre, livre de tudo, livre de todos. E principalmente, livre de si mesmo. Porque no final você percebe que a solidão nunca foi um castigo, foi e sempre será um portal que separa aqueles que seguem perdidos no mundo, daqueles que encontraram o próprio universo, dentro de... Se você chegou até aqui, talvez sua alma já tenha entendido isso há muito tempo, e só estava te esperando para que, finalmente, você se lembrasse de quem você realmente é.